A gente falou bastante de relação cêntrica na clínica, né? Perdão, nas nossas primeiras aulas teóricas. E eu acho que eu assustei vocês um pouco, né? Porque a relação cêntrica, ela parece um conceito bastante não palpável quando a gente fala só ele teoricamente. Mas a gente discutiu bastante isso na aula, não discutiu? Então, a partir dessa discussão, eu gostaria que vocês traçassem planos onde eu vou tratar o paciente em relação cêntrica e onde eu vou tratar o paciente em máxima intercuspidação. A gente já tem os guias, a gente já sabe o que é relação cêntrica, a gente já sabe o que é máxima intercuspidação. Podemos até gravar um vídeo falando só de relação cêntrica, em cima dessa posição que é tão odiada, que é tão difícil de ser entendida, mas que nada mais é do que uma referência para que a gente consiga começar alguns tratamentos. Quais são esses tratamentos? Onde eu utilizo o RC, onde eu posso utilizar MIH? Vocês já têm a discussão, vocês têm a literatura, vocês vão estudar isso para o entendimento ficar mais fácil. Então, quando eu trabalho em relação cêntrica, eu preciso de alguns dispositivos para que eu consiga conduzir o meu paciente para essa posição, ou para a posição que eu julgo ser a posição de relação cêntrica. Esses dispositivos a gente chama de dispositivos desprogramadores. Quais são os exemplos deles? O mais clássico, o mais falado é o jig de Lucia. As lâminas de Long também são outros dispositivos desprogramadores. E placas interoclusais também são dispositivos que, sendo feitos corretamente, trabalham para desprogramar o paciente para uma condução à posição de relação cêntrica. Quando eu trabalho em máxima intercuspidação habitual, meu trabalho é mais fácil. Eu não preciso desses dispositivos. Eu simplesmente preciso engrenar manualmente os meus modelos desde que eles tenham estabilidade entre si. Então, quando eu trabalho em relação cêntrica, a montagem no meu articulador semiajustável, ele tem passos adicionais que a gente precisa incluir no nosso trabalho para que a gente tenha uma montagem adequada. Então, quais são os objetivos de qualquer desprogramador? E por que eu tenho que atingir a relação cêntrica que a gente tanto falou? Então, lembrem daquela discussão que eu passei em aula? Vamos passar isso para o papel? Vamos escrever isso para que a gente consiga não só escutar, mas que seja possível vocês ensinarem para outra pessoa. Vou dar um dado interessante para vocês. Quando a gente só escuta um conteúdo, a gente tem uma absorção X desse conteúdo. Quando a gente ensina ou explica para alguém esse conteúdo que nós escutamos, o nosso processo de aprendizagem ele é muito otimizado. Então, quando a gente fala, a gente aprende mais do que quando a gente só escuta. Então vamos passar aquela discussão que a gente teve em aula pro papel e discutir com alguém. Isso é bem legal, a gente consegue fazer isso muito facilmente de forma online, tá bom? Continuando aqui a nossa aula, na verdade, para finalizar, eu gostaria que vocês levantassem essa discussão que a gente fez ao longo dos articuladores, retomando para que eles servem, caracterizar quais são os articuladores não ajustáveis, dar as características, vantagens e desvantagens e saber reconhecer qual que é qual. Eu preciso, dentro dos semi-ajustáveis, entender as características, vantagens, desvantagens e principalmente as suas limitações para que eu consiga contorná-las na minha clínica do dia a dia. Preciso entender de registro interoclusal, quais são as disponibilidades ou qual é a disponibilidade de material que eu tenho para fazer esse registro interoclusal. Busquem outras literaturas. Preciso saber quando utilizo relação cêntrica e quando utilizo máxima intercuspidação habitual. Muda o meu processo de moldagem e montagem nos articuladores. E o principal, para que essa relação cêntrica? Quem é essa relação cêntrica? Como eu atingo essa relação cêntrica? Qual é a importância dela na clínica do dia a dia? Tá bom? Não é fácil, eu sei que é um assunto complicado, mas vamos começar por aqui. Eu quero simplesmente acender a discussão na cabeça de vocês. Vamos tentar trabalhar da melhor forma e contem comigo para o que vocês precisarem. Se houver dúvidas, eu estou super disponível pelo WhatsApp ou qualquer um desses meios de comunicação, além do canal no YouTube, onde eu vou disponibilizar esse vídeo. Bons estudos e não se esqueçam que o tio Roda ama vocês. Um beijo.